Às vezes a gente só toca muito. Não é tão simples de mudar, mas como eu falei pra vocês, quando a gente fala aqui em mudança de hábito, a gente entende como fazer através da ciência comportamental. Beleza, é mais difícil, mas vale a pena. Sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica Sem Caos, o podcast para tirar o caos do seu dia a dia. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Rogério Boschi e hoje nós temos uma convidada, não só convidada. Essa temporada tá Não, cheia de convidados. Só convidado, só convidado bom. É isso. Tema bom, convidado bom, audiência boa, e é isso aí. Né? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, Rogério, que a gente já queria trazer desde a primeira temporada, que eu acho que é essencial. A gente fala muito aqui no Clínica Sem Caos, você que nos acompanha sabe, sobre gestão, sobre marketing, sobre venda, sobre finanças, mas nessa segunda temporada, a gente começou a trazer alguns conteúdos, e tem alguns outros ainda até o final, voltado para você. Que não é só negócio. Pessoa física, não pessoa jurídica. É isso. Né? Não existe pessoa jurídica se não tiver uma pessoa Não física. tiver pessoa física. Então, assim, você precisa, então a gente está trazendo algumas coisas aqui, esse episódio eu acho que é muito bom, porque a gente vai falar sobre um tema aqui que você fala todo dia. Você já sabe o que é, mas nós viemos aqui para te lembrar. Entendeu? Provavelmente, uma boa parte das coisas que a gente vai falar aqui hoje, você fala assim, nossa, é verdade. Tenho certeza. Não faço. Deveria ter feito. Né? Ou vou fazer. Vou fazer. Né? E veja só, o tema de hoje é saúde. Qualidade de vida. Né? Mas qualidade de vida para você. Não estou passando qualidade de vida para você. E para falar isso, a gente tem uma convidada muito especial, né? É isso, doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela UFPR, especialista em mudança pela MEV Brasil, cofundadora da Impacta Treinamentos e Desenvolvimento e o IMEV, que é o Instituto da Mudança do Estilo de Vida. Seja muito bem-vinda ao Clínica Sem Caos, Jéssica Domingues. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Não, imagina. Parece que é muito legal ter você aqui para falar isso, né? Quando a gente estava procurando alguém para falar sobre esse tema, começou a pesquisar, assim, pessoas que falam sobre isso. Quando eu encontrei você e o trabalho que você faz lá no MEV, é exatamente isso que a gente precisa. Né? É alguém para falar sobre mudança, sobre hábitos, sobre gestão do nosso dia a dia e como que a gente pode mudar. Reorganizar o estilo. Reorganizar, né? Porque, assim, a gente trouxe esse tema aqui, né? Porque a gente conversa muito aqui com os nossos clientes e tudo mais, e às vezes eu faço algumas reuniões que viram uma sessão de terapia também, né, com eles, e a gente pensa assim, enquanto que a gente fala de saúde, mas não cuida da própria saúde, né? Por mim mesmo, no dia a dia a gente sabe disso aqui, e às vezes a gente peca em várias coisas. Então, acho que é importante, é um tema super relevante, né, que a gente vai tratar aqui, mas antes da gente entrar no tema especificamente, falar sobre isso, eu quero que você se apresentasse. Aqui a gente sempre dá um review técnico, mas como que você se apresenta, quem é a Jéssica, para quem não te conhece ainda, saber um pouquinho mais. Então, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui conversando sobre uma coisa que, como vocês mesmos comentaram, a gente vende, mas às vezes a gente esquece de comprar, talvez. Então, faz todo sentido olhar para isso. Bom, eu sou a Jéssica, sou filha do Altemar e da Rita de Cássia, sou apaixonada por desenvolvimento e apaixonada por cachorros também. Boa! Já tô contando pra vocês um ponto aqui da minha qualidade de vida, não vivo sem pets. Mas vamos lá. Desde que eu me conheço por gente, eu vejo meus pais cuidando das pessoas e isso sempre me influenciou a eu querer cuidar dos outros também. Então, toda a minha carreira ela foi voltada para isso, foi buscando esse desenvolvimento de pessoas, mas sempre com um cuidado, com um olhar para a pessoa também. Da gente não falar só em colaborador, ou só em médico, ou só em qualquer outra profissão, mas a gente olhar para a pessoa. Então, essa é a Jéssica. Legal. E conta um pouquinho para a gente do trabalho do IMEV, o que é, né, para quem não conhece ainda também, como que podem encontrar você. Mas antes disso, antes de começar, para quem já conhece. Faz teu nome. Isso aí, para quem já conhece o canal, já sabe que o conteúdo aqui é rico, é importante, que vem muita informação por aí, já deixa o seu like. Ativa o sininho, faz todo aquele... Agora, quem não conhece ainda, né, Carlos? A gente sempre pede, espera o conteúdo. Vê lá, se você gostar. Às vezes você recebeu, né, alguém mandou esse vídeo para você ainda não conhece a gente, assiste ali, né? Dá uma olhada enquanto você já está escutando aqui, você pode até já ver ali a nossa playlist, onde tem todos os episódios, né? A gente está no 34º episódio, né? Então tem bastante conteúdo para você poder aproveitar ali,
Lembrando, o Clínica Sem Caos é uma produção aqui da Acelera.vc, da Superdental da Saúde Digital, né, onde a gente ajuda aí empreendedores da área da saúde a melhorarem seus resultados, a trazerem mais clientes, gerarem mais vendas. E o Clínica Sem Caos, né, um podcast que a gente fez aqui para ajudar você, na verdade é uma mastermind, está virando quase um MBA já, né? Com essa quantidade de aula que tem aqui. De gente que já passou aqui. Gente que já passou aqui para você também melhorar, né? Como empreendedor, como empreendedora, como gestor, como, enfim, profissional da saúde, ou não, né? A gente sabe que tem muita gente que Como a vida pessoal mesmo também. Da vida pessoal. Hoje é um episódio que vale para qualquer pessoa, independente se é gestor, se é colaborador, se é estudante, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Então deixa seu like no Clínica Sem Caos. Também você pode seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo, né? Se você está vendo pelo YouTube ou por vídeo, se você está nos ouvindo no podcast, procura lá no Instagram, Acelera.vc, Superdental.br, Saúde Digital e IMEV, estilo de vida. IMEV, estilo de vida. Então, Jéssica, conta pra gente o que é o IMEV, como é que o IMEV ajuda as pessoas hoje a melhorar a sua vida, a qualidade de saúde. Perfeito. Então, vamos lá. O IMEV, na verdade, surgiu no final do ano passado, voltado para essa questão de atendimento realmente ao paciente. Antes disso, eu trabalhava com essa parte do estilo de vida, da medicina do estilo de vida, que eu vou contar um pouquinho ainda o que é, mas na parte de ministrar palestras de empresas, fazer ações relacionadas à saúde para colaboradores de empresas, para realmente ter esse cuidado para que seja um ambiente saudável. Então, nós olhávamos para isso e aí entendi que fazia sentido expandir e trazer essa acessibilidade, esse impacto na vida das pessoas, além das fronteiras que eu estava ali visitando. E aí que surgiu o IMEV, que é esse Instituto da Mudança do Estilo de Vida, onde nós trabalhamos essa parte de realmente hábitos saudáveis. Então, muitas vezes a gente olha para a saúde financeira, a gente olha para a saúde de tudo, menos para a nossa saúde mesmo, nossa saúde física e mental. A gente acaba deixando isso de lado. E como eu falei para vocês ali no começo, eu gosto muito do cuidar das pessoas. Então, mesmo antes de eu estudar isso, eu meio que já praticava de uma forma direta. Então, por que não... transformar em negócio. Exatamente. Gente, por que não fazer de um prazer também monetizável? Então, essa é a ideia, inclusive, quando a gente fala que do Instituto do nosso estilo de vida. De você manter tudo o que você busca dentro da sua vida profissional, mas fazendo algo que te faça bem. Essa é a nossa ideia aqui. Legal, show. E vocês podem ver lá que tem muito conteúdo também, né? Você já tem bastante coisa lá, os vídeos e tudo mais. Eu estou acompanhando o conteúdo, estou gostando muito, então vale a pena você também conhecer. Elias, conta pra gente hoje, assim, acho que a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, assim, de como que as pessoas não estão cuidando da sua própria saúde, né? Os profissionais ali. Então, eu queria ver um pouquinho de você, assim, né? Dentro das mentorias que você faz, enfim, né? Para as pessoas, para começar a fazer uma autoavaliação, será que eu estou me cuidando? Traçar um comparativo, né? Como é que a gente consegue ver assim, quais são os principais pontos para olhar e falar assim, puxa vida, eu acho que eu estou pegando nisso ou daquilo, acho que é isso. Legal. O que acontece? Hoje as pessoas entendem que saúde é o quê? Você não estar doente. Quase todo mundo pensa isso. Sim. Eu estou saudável. Lógico que eu tô. Faz 3 anos que eu não vou no médico porque eu não tenho uma dor nas costas. Não estou saudável. Então, se eu não fiz exame, eu não estou doente, né? Exatamente. O médico falou que eu nem precisava fazer exame de sangue. Tá tranquilo. Não tenho uma dor de cabeça faz 1 ano. Estou saudável. Mas a gente consegue entender que não. Na verdade, se a gente pegar o histórico da medicina como um todo, a gente vai ver que doenças agudas eram responsáveis pela maioria das mortes no mundo. Então, as pessoas morriam com uma doença ali muito grave, mas que ela era aguda. E a gente entende hoje que as doenças crônicas estão roubando esse lugar. O que são essas doenças crônicas? Diabetes, doença cardiológica, obesidade, colesterol alto, câncer. Tudo isso são doenças crônicas não transmissíveis e elas começaram a roubar esse lugar. E o que acontece? O estilo de vida, quando ele não é saudável, ele aumenta a nossa inflamação, que aumenta a incidência dessas doenças. Então, acho que esse é o principal ponto da gente entender que não é porque não temos uma dor de barriga que nós estamos saudáveis. Talvez a gente esteja aqui desenvolvendo uma doença que é tão silenciosa, a gente não tem nem ideia. E muitas pessoas, elas atribuíam isso a quê? A genética. Então, é só a genética. O meu pai tem... Gente,
O meu pai adora que eu falo isso, mas eu falo mesmo. A frase do meu pai é eu me cuido. Ele só fala isso lá em casa. Mas o meu pai, ele tem diabetes, o meu pai ele é hipertenso, ele tem hiperlipidemia, que é esse colesterol alto. Então ele tem tudo isso. Minha mãe já teve câncer. Então, se for assim, gente, o meu destino é o quê? Né? Então a gente não pode depender só da genética. A gente sabe que os hábitos, eles também diminuem muito essa inflamação crônica, que é o que nos ajuda a desenvolver essa doença. Então, de repente, a gente começa a falar também de prevenção. E aí nós vamos olhar para alguns pilares, para alguns hábitos, para algumas coisas dentro da nossa vida. Mas tá quietinha, né? Vai ter um pico de estresse, mais um. Exatamente. Agora é minha vez. Inclusive, o estresse o gerenciamento, aliás, do estresse é um desses hábitos que a gente vai trazer aqui, de diminuir a inflamação olhando também para o estresse. E daí eu tenho certeza que 90% de quem tá ouvindo a gente falou, e você quer que eu viva sem estresse como? Isso não existe, né? É mais ou menos isso. Então, como assim vou viver sem estresse? Em que planeta você vive, né, Sim. querida? O que a gente fala, né? Aqui até o nome do podcast, né? Clínica sem caos. Porque a gente sabe que o caos existe. O caos gera o estresse, não tem como, né? Você hoje ter um negócio, ser empreendedor, ou até seu colaborador. Vai crescer para manter. Não tem como fugir disso, né? Agora você tem que saber lidar. A gente, inclusive, um dos pilares, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, é o estresse, mas a gente não coloca estresse, nós colocamos gerenciamento do estresse. É você saber lidar com isso. Então, você conseguir detectar em que momento que realmente está aumentando o seu pico de estresse, o que te leva a isso, como que você pode evitar aquele ponto, ou se você não pode evitar quando você sabe que isso vai acontecer, o que você já vai fazer para começar a diminuir, porque a gente sabe que o estresse ele vai aumentar o seu cortisol. Aumentou o seu cortisol, todos os seus outros hormônios bons vão acabar diminuindo, porque o cortisol precisa de espaço, né? A gente não incha ou engorda porque está produzindo cortisol. Então ele vai ocupar espaço de quem? De outras coisas boas. Sim. Então essa é a nossa ideia. Teve um pico de estresse, aumentou seu cortisol, beleza, isso acontece com todo mundo. Não existe não acontecer. Todo mundo está ali correndo, pagando conta, fazendo administração de 1 milhão de pessoas, tem um monte de coisa. Mas quando isso acontece, o que eu faço para baixar então esse estresse e eu voltar a ter esses hormônios bons que eu preciso para estar saudável? Sim. Então essa é a ideia. Legal, bacana. Eu acho que isso mais uma vez, eu acho interessante falar isso, porque a gente tem uma frase que a gente usa em quase todo episódio aqui, que é o óbvio precisa ser dito. Sim, com toda certeza. E é engraçado que todos os assuntos, porque ainda mais a gente vai falar isso aqui, com certeza você que está ouvindo a gente fala assim, eu tô cansado de saber disso, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que isso leva aquilo, o cortisol, o hábito. Mas a nossa rotina, né, o estilo de vida que a gente leva, a forma que a gente tem de trabalho, as questões, porque eu tenho que fazer isso, estou pressionado, tenho conta para pagar, né, preciso trabalhar um monte, a gente acaba deixando às vezes hábitos que são essenciais para a vida do ser humano de lado. Então aqui vai valer muito como um alerta muitas vezes para você. Você realmente olha para dentro, escuta isso aqui, pense e vamos lá. E assim, né, eu acho que uma coisa bem legal para a gente identificar isso, estava comentando com a gente, estou até curioso para saber aí, porque tem alguns pilares para fazer essa avaliação, né? Perfeito. Então, quando a gente fala aqui de medicina do estilo de vida, nós vamos olhar para vários autores. Cada autor vai trazer um número de pilares, vai mais ou menos de 4 a 7. Mas eu gosto de trabalhar com 6. Quais são esses pilares? E daí, eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão falar, Jéssica, mas isso não era o óbvio que a gente estava falando. Então eu vou explicar para vocês essa diferença. Mas vamos lá, então a gente vai falar de alimentação, uma alimentação saudável, mas não restrita, que aí a gente já começa a conversar um pouquinho diferente, porque quando a gente fala de alimentação já vai aparecer, dieta low carb, dieta cetogênica, deixa eu tirar o carboidrato, vou diminuir a gordura. Todo mundo, isso. Gente, quem que vive só de salada? Não dá. Isso, não dá. 3 litros de água por dia. Não dá, entendeu? Então, até a quantidade de água, porque todo mundo fala, tem que tomar 2 litros, o que eu mais escuto o padrão, 2 litros de água. Mas a minha composição corporal é diferente da sua, que é diferente da sua. Como que é a mesma quantidade de água? Não tem como. Mas ok, a gente pode trazer ali como uma regra geral, vamos dizer assim, mas não é o certo, Mas a gente vai falar de alimentação, nós vamos falar de movimento, e aí dentro do movimento nós vamos ter 3 esferas, e isso é muito legal. Então, quando a gente fala em movimento, a gente não vai falar só em exercício físico, que normalmente a pessoa vai falar, eu não gosto de musculação. Não venha me falar para correr, eu não suporto correr.
Então, não, a gente pode falar em 3 esferas. A primeira vai ser movimento, que é menorzinho. E o que eu tô falando disso? Poxa, se eu faço 5 horas sentados por dia, será que eu não posso a cada 1 hora fazer um intervalo e encher uma garrafinha de água? Mas aí o que as pessoas fazem? Pega e compra aquela garrafa de 2 litros. 2 litros, deixa ele do lado. Pra ela não precisar levantar, entendeu? Então, o que ela faz? Ela faz o que a gente fez hoje, de pegar o elevador. Que você falou, Jéssica, normalmente eu subo de escada, mas como ele abre ali, eu vim de elevador. Cara, você subir de escada já é uma forma de movimento, você já tá movimentando. Eu vi um vídeo hoje, inclusive, sobre isso até tá aqui, do Rock Ravioli, Dr. Rock Ravioli. Ele é do Albert Einstein, e ele fala assim, todo mundo fala, bem nessa parte, você tem que correr, você tem que ir pra academia, tem não sei o que. Ele fala, cara, às vezes é só uma caminhada, mas não é aquela caminhada preguiçosa. Ele é bem claro no vídeo dele. Sim. É aquela caminhada de como tá chovendo, e você dá aquela apressada no passo, 10, 15, 20 minutinhos ali por dia. É o suficiente para você regular, né, todas as toxinas e tal. Ele explica bem dentro do vídeo. E é bem a calhar agora, bem no assunto de hoje. Assim. E é exatamente isso. Inclusive, tem pessoas, tem estudos, a gente tem artigos científicos trazendo isso, que às vezes a pessoa ela não faz nenhum exercício intenso. Mas só o fato dela fazer esses intervalos que eu comentei de, poxa, ao invés de passar 8 horas sentado, a cada 1 hora levantar e fazer qualquer coisa, nem que seja levantar e dar uma volta aqui no escritório e sentar de novo. Mas isso já traz um resultado ali gigante quando a gente fala em expectativa de vida, em saúde, em diminuir a inflamação crônica, que é o que a gente mais vai buscar. Então a gente tem esse pilar aqui do movimento que vai ficar dividido. Essa questão do, tem uma farmácia a 1 quadra daqui. O que eu vou fazer? Pegar meu carro e ir até a farmácia? Poxa, será que eu não posso ir caminhando para ali? Sim, fazer Isso é uma atividade física. É diferente do exercício físico, porque o exercício eu vou focar em quê? Débito calórico, para perder peso, para ganhar massa, ou qualquer coisa assim. Então o exercício físico é você ir para uma academia fazer alguma coisa, ou qualquer outro lugar, correr na rua, enfim. Mas a atividade física é fazer essas trocas que a gente chama de troca inteligente. Só que daí é um pouquinho difícil, porque a gente vai falar de preguiça e vai pensar, poxa, mas eu iria de carro, eu iria em 2 minutos, andando eu vou em 7. Então... E aí a gente bate num ponto que é o principal, não, é o tempo, exatamente. Né? Que é o grande vilão do que a gente tem aqui na verdade vida hoje é o tempo, né? Então é engraçado, só que a gente tem que entender que a gente sempre fala muito essa frase também, o que eu tenho de mais precioso hoje é meu tempo. O tempo está escasso. Mas não adianta nada você ter tempo se não tiver saúde. Então, pense que isso você não está gastando, não está deixando, fazendo, né? Estou perdendo tempo de ir a pé num lugar. Ele vai cobrar, né? Exatamente. Você está investindo o seu tempo na sua saúde. Então, você está trocando uma coisa importantíssima por outra mais rica ainda. Eu gosto de falar mais uma coisa aqui em relação ao tempo. A gente também vai trabalhar com isso, tá? Quando fala aqui em especialista de mudança ou em personal da saúde, que é o que eu faço hoje, a gente vai falar inclusive sobre gestão de tempo, que as pessoas se perdem um pouquinho. Nós temos gráficos para falar disso, temos representações, temos várias ferramentas. Mas será que não vale a pena gastar 5 minutos a mais para eu ir andando todo dia do que eu gastar 1 hora no hospital tomando um soro porque eu tive uma dor de cabeça muito grave? Então, será mesmo que eu estou perdendo tempo ou será que eu só não estou percebendo que eu posso agora estar economizando tempo? Então, a gente tem várias coisas para falar aqui, assim, em relação a isso. Mas, enfim, falamos da alimentação, do movimento. Aí nós vamos... Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque eu acho que, assim, como são muitas coisas, eu acho que a gente pode ir trabalhando um pouquinho mais cada uma. Tranquilo. Mas já vou aproveitar que eu já interrompi mesmo, então a gente fez uma pausa. Se você está gostando do conteúdo, não deu like agora, é hora. Deixa o like. Deu like? Então tá, a gente estava falando aqui, você falou da alimentação, mas acho que esse é um pilar legal, que ele passou meio rapidinho, queria trabalhar ele um pouquinho melhor ali, porque eu acho que daí a gente já falou bem aqui sobre esse segundo pilar, mas vamos voltar no primeiro, antes da gente ir pro terceiro, né? Fazer um bate-volta aqui, só pra gente ver lá. Então, o que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque isso eu vejo, muitas vezes as pessoas assim, estou na correria, tenho só aqui 20, 30 minutinhos entre um paciente e outro, então eu vou comer um negócio rapidinho. Então, qual que é o benefício? Assim, o que a gente tem que prestar atenção? Lógico que ter uma dieta balanceada é importante, mas também não é só o que você está comendo. Como você está comendo, acho que impacta também nisso, né? Perfeito. Quando a gente fala de alimentação aqui,
vai envolver várias coisas. Então, a gente pode falar dessa alimentação muito voltada para a parte da planta, do vegetal. Isso sim vai trazer vários benefícios, tá? Não vou mentir e falar, você não precisa comer fruta, Sim, não. você não precisa comer verdura. Não exagera também, né? Vamos ter noção. Então, você precisa disso, mas a gente começa a conseguir fazer de novo essas trocas inteligentes que eu falei para vocês. Vou dar um exemplo básico que quase todo mundo fica de boca aberta quando eu trago. A carne vermelha. A carne vermelha, gente, eu adoro carne vermelha. Eu adoro carne vermelha. E eu acho que, se a gente pegar os estudos ali, a gente vai falar de uma grande porcentagem, mesmo que a gente tenha aí a parte de vegano, a parte de vegetariano, a gente ainda tem uma parcela muito grande da população que é carnívora. E tudo bem. Mas a carne vermelha, principalmente o embutido, mas a gente nem precisa falar do embutido aqui, a gente pode falar de um pedaço de bife mesmo. Ela favorece a inflamação no nosso corpo. Mas eu não tô pedindo pra você tirar a carne vermelha. Mas será que a gente não consegue fazer uma noite na semana sem carne? Então, isso, para quem come carne todos os dias, vai fazer uma diferença. Uma diferença enorme o fato de você, uma noite, não ter carne. E daí, o que a maioria das pessoas fala, tá, eu não vou comer carne, eu vou comer o quê? Então, macarrão, né? Não, gente, pera. Pode ser. Pera, não vamos falar aqui, vamos tentar fazer uma alimentação um pouquinho mais saudável, então não vamos falar em colocar a farinha branca, mas a gente pode fazer ali alguma coisa com uma proteína à base de vegetal? Sim, a gente sabe que tem. Grão de bico. Pode ser. Isso. Pode ser. A gente tem várias opções, várias receitas, várias coisas. Ai, Jéssica, mas isso dá trabalho. Gente, dá pra pegar, ir no mercado, comprar a verdura já picada, higienizada, você coloca na sua airfryer e você tem ali uma salada grelhada. Então, hoje, acho que o nosso maior problema a gente sempre vai usar a desculpa do tempo, e que é uma desculpa, mas não é, porque realmente a nossa vida é corrida, mas a gente não pode despriorizar coisas que são importantes gastar o tempo. E como eu falei, a gente tem hoje ferramentas que nos ajudam muito, a airfryer é uma delas. Cara, você consegue fazer tudo na airfryer. Gente, você faz bolo na airfryer, faz tudo mesmo na airfryer. E você coloca lá, fecha, coloca o tempo e você pode fazer o que você quiser, que tá lá fazendo sua comida. Então, eu acho que o tempo, sim, é difícil, mas a gente consegue aprender como burlar esse tempo. Aquela coisa de que não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, hoje isso não existe. Eu consigo estar cozinhando e estar trabalhando. Dá pra fazer. A gente só precisa pensar no como fazer, a gente querer fazer, querer colocar isso em prática. É só buscar um pouquinho no YouTube aqui que... Nossa, tem um milhão de receitas. Nossa, com toda Tem certeza. até alguns aplicativos, né, que você baixa e já te dá sugestão de dieta, enfim. O que tem na geladeira. No nosso próprio Instagram, a gente coloca, às vezes, esses dias eu coloquei a receita de suco detox. É abacaxi, hortelã e couve. Gente, você coloca no liquidificador, coloca água e bate. Ou no mercado tem pronto também. Também! Mas se você não quer gastar dinheiro, às vezes tá curto, tá dando uma segurada, é uma coisa super simples de fazer. Nós temos aí vários alimentos que você pode congelar. Porque, eu não tenho tempo de ficar picando todo dia. Beleza, você não precisa picar todo dia. Você pode fazer isso uma vez por semana. Será que você não consegue meia hora, uma vez por semana para você fazer isso? Então, nós temos soluções para isso. E quanto mais desculpa inventam, mais solução a gente inventa também para resolver esse problema. É isso aí. Essa é a ideia. Não, legal. Então, realmente, tem que tomar um cuidado absurdo. Acho que aqui a gente... Todo mundo já sabe, mais ou menos, logo, são só alguns lembretes aqui para a gente poder não deixar esquecer, né? Então, beleza. Então, falamos sobre alimentação, né? A gente falou sobre parte da gestão ali, do governo. Qual seria o próximo pilar? Beleza, vamos para o terceiro, então. O terceiro, a gente pode falar aqui de conexões sociais. E esse é o mais engraçado. Legal. Porque todo mundo vai falar, tá, Jéssica, o que conexões sociais tem a ver com prevenir diabetes? Né? E conversar com alguém... E é engraçado porque quando a gente está em atendimento mesmo, se for necessário, a gente vai prescrever conexões. Você vai receber uma receita com uma prescrição falando que você tem que fazer isso. E normalmente é essa a reação. O meu paciente olha e fala, você tá mesmo prescrevendo isso? Não, sério, vamos falar sério, legal. Gostei da brincadeira. Isso, é mais ou menos isso. Só que, gente, essas conexões sociais, elas fazem um sentido enorme, de novo, quando a gente fala de inflamação crônica, tá?
Além de que ela interfere em outro pilar que a gente vai conversar, que é gerenciamento do estresse. Então, vai me dizer que não é bom aquele dia que você tá explodindo de estresse, você sentar com uma pessoa que você gosta de conversar? Conversar sobre qualquer coisa. Tirar Então, o foco, né? isso. Problema. E essa é uma das formas de você, inclusive, diminuir o cortisol, que a gente estava comentando antes. Mas não é só isso. Tem pessoas que elas vivem isoladas e elas falam que para elas não sentem falta. É o que a gente mais escuta. Tipo, eu não interajo, mas eu não interajo por quê? Porque eu não sinto falta. Pra mim tá bom eu ficar com a minha televisão aqui no meu canto. Mas não tá. Porque quando a gente pega artigos científicos falando sobre isso, a gente vai ver que a inflamação, o nível de inflamação dessa pessoa que vive isolada é muito maior. Só que ela não sabe disso, ela não tá vendo. Mas daí 5, 10, 15 anos, você vai pegar os exames dessa pessoa e você vai ver que ela vai estar com problemas de saúde. Às vezes ela vai estar desenvolvendo câncer. Então, as conexões sociais, elas são extremamente importantes. E quando a gente fala de medicina do estilo de vida, vocês comentaram mas isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisa comer fruta. A gente comentou isso, todo mundo sabe que precisa comer fruta. Mas as pessoas não sabem como fazer isso. E aí, quando a gente fala aqui, a gente pega todas essas evidências científicas que todo mundo já conhece. Todo mundo sabe que quem tem diabetes não pode comer chocolate todos os dias. Apesar da pessoa ir na farmácia, comprar o seu medicamento para diabetes, passar no caixa, pegar as 3 barras que tá na promoção. Se você comprar 3 barras, ela sai por R$4,50 ao invés de R$4,90, né? Ela vai fazer isso mesmo ela sabendo. Então aqui a gente vai trazer essas evidências que todo mundo já sabe e vai juntar com a ciência comportamental. E aí a gente vai ajudar a pessoa a colocar em prática o que ela já sabe que deveria fazer, mas não consegue. E a conexão social é um desses pontos. Então, quando a gente fala aqui dessa ciência comportamental, o fato de você pertencer a algo facilita você conseguir incluir a sua vida. Então, quando eu comecei a incluir muito a medicina do estilo de vida na minha vida em si, o meu primeiro ponto foi atividade física. Porque eu sempre fui de ciclos, então eu jogava vôlei por muito tempo, e daí quando eu parei de jogar, eu abandonei, eu nunca mais consegui pegar uma atividade física que virasse o amor da minha vida ao ponto de eu fazer isso direto. Então, quando eu voltei, o que eu fiz agora que eu comecei a optar por esse estilo de vida mais saudável? Eu coloquei pessoas comigo. Então, eu contratei um personal com a minha amiga do trabalho. Eu fiz a minha prima entrar no rolê comigo. Porque daí, quando você inclui pessoas, é mais fácil. Um puxa o outro, né? Isso. Não adianta, né? Tem dias que você tem um não tá. compromisso, às vezes, com teu amigo. Isso. Né? Não. Inclusive, você fazer o compromisso em público também te ajuda a cumprir. Porque daí você tem um pouquinho de vergonha, de constrangimento, de, poxa, eu falei que eu ia, eu não vou, sabe? Porque as pessoas acham que o que pega elas é o dinheiro. Então eu vou pagar a academia por um ano, vou fazer aquele plano anual, que daí eu vou estar pagando, eu vou me obrigar a ir. Ela vai em 1, 2 meses e paga os outros 10 e não vai os outros 10. Esquece que tá na recompensa. Ela nem tá vendo. Ela nem tá vendo. Então a gente já entendeu que não é o bolso que vai pegar. Tem mais coisas que pegam. E quando a gente fala desse pertencimento, vai fazer diferença. Então, como que a gente vai falar que conexão social não é importante? Ela é extremamente importante. Você ter vínculos, você se sentir suportada, você sentir que você tem assistência, que você tem apoio. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa você poder correr para alguém que é o teu porto seguro. Tem muitas pessoas que falam, o meu porto seguro é a minha casa. Beleza, sua casa pode ser o seu porto seguro, mas é porque lá tem um lar. Pode ser que você more sozinho, mas você recebe o seu pai e a sua mãe. E quando você inclui receber essas pessoas que são seus entes queridos, seus amigos, seja lá o que for, seu cachorro pode ser, você está criando ali um lar ao invés de só uma estrutura, só uma parede. E aí você tem um lugar seguro, então você acaba tendo essa confiança e isso vai diminuir a sua inflamação crônica, por mais que você não perceba. Ou seja, é legal ter amigos, pessoal. Sim, acho ótimo, podem ter. Converse com as pessoas, combine de rolês. Exato. Porque assim, gente, isso é uma coisa que é muito interessante, né? Eu já escutei de alguns clientes nossos falando assim, estão falando exatamente sobre isso, né? Sobre questão de conexão social, enfim, batendo papo, assim, né? Eu gosto de bater papo com as pessoas e às vezes marco reunião com os clientes e fica 40 minutos, dá 1 hora da reunião só batendo papo da vida. E aí, uma vez um cliente falou um negócio que eu já faz um tempinho já. Assim, cara, tem dias que eu só quero chegar em casa, tomar meu banho e, desligar minha mente. Eu já escutei tanta gente falando de problema o dia inteiro.
de dor, de problema, e assim, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e a gente sabe que às vezes, nossa, dá um... E é desgastante na área da saúde, né? Porque muitas vezes... dor. A pessoa tá com dor e não tem condições de pagar, daí tipo, você fica com aquela empatia para aquela pessoa, mas é o teu negócio também. Isso é um processo que é bem difícil bem de dosar. E aí, isso que eu falei, eu tava falando, mas eu entendo isso, mas às vezes é bom, por isso que eu até fiquei batendo papo, porque meio que foi uma sessão de terapia, assim, de botar pra fora. Falei, mas isso aí é legal, mas assim, é importante que você vá isso, não dá pra se esconder, tem que fazer alguma coisa, tem que estimular a mente, escutar. Eu falei, às vezes é bom escutar o problema dos outros, que daí a gente vê que o nosso problema é pequeno. Então assim, poxa, que legal, né, nossa, tipo... Que pena para esse meu amigo, ele tá com um problema enorme, mas, nossa, meu problema não é tão grande assim, então ok, vamos lá, né? E não só isso, tá? É que nem você falou, às vezes você não aguenta mais escutar. E, gente, tá tudo bem? Quando eu falo que pilar, conexões sociais é algo que faz bem pra sua saúde, que é um hábito saudável, eu não tô falando que você tem que estar 24 horas com alguém falando no seu ouvido. Agora, eu sou ótima, né? Eu adoro trazer minhas experiências, gente. Mas eu tirei uma semana, eu prometi que eu ia ter uma semana de férias, a minha primeira semana de janeiro. E que eu não ia falar de trabalho. Era a minha meta, quase consegui. Parcial, atingimento parcial. Mas o que acontece? Chegou uma hora que a minha família falou, a gente vai pra praia. Vai todo mundo pra praia. Eu falei, gente, eu não vou, podem ir. Não, porque a gente quer que você vá. Eu falei, gente, eu não vou, obrigada, podem ir. Não, mas a gente quer. Eu falei, pelo amor de Deus, você quer ficar sozinho um pouco. Podem ir todos. E aí foi aquela tarde, assim, com aquele silêncio, sabe? E às vezes isso também faz bem. E tá tudo bem, não tem problema. Você não precisa ser a pessoa mais sociável do mundo, mas você também não pode ser a pessoa mais antissocial do mundo. Porque nós somos seres que vivem em sociedade. E isso vai influenciar, interferir na nossa saúde. Então, acho que falar do equilíbrio é importante, da gente saber que a gente tem que ter conexões sociais, mas que a gente não precisa ficar num lugar que a gente não quer, por exemplo. Tá? E muitas pessoas aqui vão confundir com, é depressivo. Se a pessoa se isola é porque ela tá em depressão. Não tô falando que não pode ser, lógico que pode ser, mas não obrigatoriamente. Às vezes a pessoa ela só se isola porque ela é uma pessoa assim, só que ela não sabe que aquilo pode estar fazendo mal para ela até ela ter uma vivência diferente daquilo. Isso acontece muito. E quanto mais idade a pessoa tem, mais isso é comum de ir se isolando, porque daí ela já não tem mais tanta paciência, ou as pessoas também não têm mais tanta paciência com ela, e daí ela fica chateada porque nem todo mundo é tão tolerante, ou vai ter aquela paciência de explicar algo, fica cobrando, muitas vezes cobrando. Então a pessoa começa a se isolar cada vez mais. Então é isso que a gente tem que entender. Tudo bem estar sozinho às vezes, tudo bem estar com pessoas às vezes, mas a gente tem que saber ter esse equilíbrio. E até, pelo gancho, no penúltimo episódio que a gente soltou aqui com o Magnus, ele estava falando essa questão de network, né? Eu vou trazendo um pouquinho agora para negócio, assim, né? É muito importante você estar em ciclos sociais, onde você debate sobre assuntos em comum, algumas vezes, e acaba gerando conexões, negócios. Ele sugeriu, achei muito legal, ele falou, faça parte de algum clube social, assim, não necessariamente um clube de campo, essas coisas assim, piscina, às vezes um clube de negócio, tipo um Rotary, um BNI, alguma coisa assim, que você vai trocar experiência, conversar com pessoas. Às vezes só de você tirar um pouquinho do teu tempo, sair da tua rotina, para ir num lugar, mesmo que seja fazer network, fazer negócios, mas só você escutar pessoas diferentes, mas já dá uma arejada na cabeça. Né? Com toda certeza. E, na verdade, falando aqui na questão do negócio mesmo, se a gente for falar de vida profissional, a gente vai ver que em torno de 40% a 50% o network vai estar envolvido com o teu sucesso. Você conhecer pessoas, você trocar experiências. Às vezes você está errando tanto em uma coisa que aquela pessoa já acertou e ela vai ver você errando e ela vai te ajudar. E daí, lógico que você vai ser humilde o suficiente para escutar o que ela está te falando e colocar em prática. Mas então, assim, quando a gente fala em conexão social, a gente vai falar de saúde tanto profissional quanto física e mental. Maravilha. Beleza. Então, muito importante, hein, pessoal? Conversem, não se isolem. Vamos lá. Bata um papo. Bata um papo, conversem. Faz bem, somos humanos, precisamos disso. Vamos para o pilar número 4. Eu gostei dessa entonação para o número 4. O Rogério, não sei se vocês sabem, né? Fazer um breve parênteses aqui, o Rogério tem curso de dublador, né?
Tem muitos parceiros, né? Uma coisa tipo, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Pandemia, né? Não, eu vou fazer uma coisa de dublagem. É isso. É isso, então por isso que ele tem essas entonações. Adorei, acho que eu vou fazer um curso de dublagem também, depois você me indica, por favor. Muito legal, é bem divertido. Tem uns vídeos ótimos dele dublando coisas, assim, usando os imagens dos Simpsons, falando redublar, né? Maravilhoso. Eu no bastidor eu mostro. Só que quem colocar aqui... Conteúdo premium. Se você mostrar pra gente que você já é inscrito há mais de 6 meses no canal, eu vou mandar no seu WhatsApp. Então, o quarto tópico, né? Gerenciamento de estresse. Esse é brabo. Então, esse é um ponto que... Ninguém tem. Quem consegue gerenciar isso? Acho que nem Buda não está conseguindo gerenciar o estresse ultimamente, né? Mas vamos lá, então o que é o gerenciamento de estresse? Nos ajuda aí, fala aí, como é que ele consegue gerenciar o estresse? Vamos lá. Então, a primeira coisa, a ideia aqui não é que você não tenha estresse na sua vida. Porque Impossível, né? não tem como. Uma pessoa que não tem estresse na vida é porque ela vive numa bolha. E, na verdade, até isso pode causar estresse pra ela, porque quem consegue viver dentro de uma bolha, né? Uhum. Então, a ideia não é tirar o estresse, é saber agir frente ao estresse, tá? E aqui a gente vai ter 2 pontos para analisar. O primeiro, como que eu faço o meu estresse diminuir quando eu estou muito estressada? E eu vou dar um exemplo meu de ontem aqui, que foi o quê? Eu estava trabalhando o dia inteiro, assim, e chegou uma hora que eu percebi que eu estava estressada. Eu falei, gente, eu vou jogar esse notebook na parede. Quando eu falei isso, eu falei, acho que tá na hora de eu dar uma segurada. Ela pensou, vou tomar um café. Isso! Relaxar. Mas o café foi lá no pico de novo. Só que eu tomei um mocatino de avelã. Por quê? Porque a bebida quente te ajuda a diminuir a tensão muscular e a diminuir o seu batimento cardíaco, que faz você ficar estressado. Então, o que eu fiz? Tava chovendo e o barulho de chuva ajuda muito. Então, eu parei, desliguei meu notebook e falei, agora eu preciso de um tempo pra mim. Levantei, passei ali o meu mocatinho, peguei ele e fiquei prestando atenção no barulho da chuva, tomei. Quando eu voltei a trabalhar, tava rendendo melhor, tava mais produtiva, já tava respirando tranquila, já vi que até minha postura era outra. Inclusive, eu acabei até postando isso, porque eu falei, gente, tipo, todo mundo fica estressado, a gente só tem que saber como reagir a isso. E o outro ponto aqui é a questão de quando a gente tem um estresse muito frequente, a gente conseguir identificar qual é a causa raiz desse estresse. Que, vamos dar um exemplo, toda vez que eu vou trabalhar um estresse, então, como assim, você vive todos os dias estressado? E daí a gente vai começar a analisar, você gosta mesmo do seu trabalho? Uhum. Será que é o seu trabalho ou será que é alguma experiência que tem dentro do seu trabalho? Será que é o seu chefe que fica berrando no seu ouvido ou será que é porque realmente você não gosta da atividade? Então, entender essa causa raiz para entender como que a gente pode fazer isso não te gerar mais esse estresse, tá? Porque não adianta você estar pagando as suas contas, sendo que você está lá tendo um AVC, de tão estressado que você está, um infarto. Então, esse cuidado de entender causa raiz e esse cuidado de entender quando você fica estressada, como fazer. E aqui é o exemplo, eu amo meu trabalho, mas ontem eu estava ficando estressada. E aí, só que eu tenho as minhas táticas. A gente fala aqui de ansiedade também, porque a ansiedade vai aumentar o estresse, é impossível falar que não. Mas você saber entender primeiro se essa ansiedade ela é um sentimento ou se é uma doença. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, tudo bem, eu tenho sentimento de ansiedade, mas como que eu me acalmo? Como que quando eu vou ministrar uma palestra eu estou ansiosa, mas eu não deixo isso atrapalhar ali o meu desenvolvimento durante a palestra? E descobrir coisas que te acalmam. Então tem pessoas que correr acalma, escutar música calma. Tem pessoas que podem tentar meditar quando estão estressadas. Eu não consigo. Eu medito, mas não quando eu tô estressada, porque quando eu tô estressada, daí eu tenho vontade de matar o planeta, então eu não quero meditar, porque eu não consigo nem ficar parada. Sim. Então eu vou pegar, colocar o meu tênis e vou sair correr, eu vou pular corda, que agora é minha nova atividade física. Mas então a gente vai buscar coisas que te desestressem. E tem outros pontos aqui importantes, que as pessoas, quando a gente fala em buscar coisas que a desestressem, elas acabam fazendo coisas que aumentam a sua inflamação crônica. E aí elas se perdem porque isso vai incentivar o estresse. Vou dar um exemplo para vocês que é ótimo. Chega para uma pessoa que fuma e pergunta para ela por que ela fuma. Ela, 80 ou 90% vai te falar, porque eu sou muito estressada e fumar me desestressa. E ela realmente acredita nisso. Por quê? Porque quando ela fuma, ela libera dopamina.
que é esse senso de recompensa. Só que a dopamina, ela sobe e ela baixa rápido também. E quando ela baixa, aumentou essa inflamação crônica da pessoa, a pessoa tá mais estressada e daí o que ela vai precisar? De mais um cigarro. E daí vai entrando nesse ciclo, sabe? E vira um looping. E é por isso que é tão difícil da pessoa largar esse vício. Por quê? Porque quando ela fuma, ela tem ali a recompensa, ela tem esse sistema de recompensa hormonal e neurotransmissor, mas ela também tem o aumento da inflamação crônica, que vai aumentar o estresse. Ela já colocou na cabeça dela que aquilo acalma. Isso, exatamente. É igual a coisa do eu como porque eu tô estressada porque eu como. Se vira um ciclo. E daí como que você resolve isso? Sendo que você, na sua cabeça, você já justifica dessa forma. E realmente, beleza, comer te desestressa por 5 minutos. Por isso que daí a pessoa come um doce, daí um salgado, daí um doce, daí um salgado, daí um doce, daí um salgado. Ou ela come... Tô numa festa de aniversário de criança, mas eu tô estressada. O que eu faço? Eu como um brigadeiro, daí eu tomo um copo de refrigerante pra tirar o sabor do brigadeiro, daí eu como um brigadeiro pra tirar o sabor do refrigerante. E assim vai. Mas na verdade é uma compulsão. Sim. Uma compulsão e uma compensação. Só que é muito difícil de entender isso e é muito difícil de entender que isso tá gerando estresse. Então, às vezes a gente está buscando coisas que é para nos acalmar, só que a gente não sabe que elas não estão acalmando. Acho que esse é o ponto. E aí a gente começa a fugir um pouquinho do óbvio e a gente começa a trazer a ciência comportamental para dentro disso. De entender essas coisas. É igual o café. Todo mundo traz que o café, ele desestressa. Me acalma. Nossa, eu preciso tomar café. Beleza, não tem problema tomar café, mas quanto de café? Assim, o nível de ansiedade vai lá em cima. A pessoa não consegue ficar parada, ela tá na sua frente tremendo de tanta cafeína que ela colocou pra dentro do corpo. Então, esses são cuidados que a gente precisa ter de dosagem, sabe? E é por isso que eu gosto de trazer esses pilares, mas eu tenho dificuldade de trazer eles tão separados, porque se vocês repararem Então, só nisso daqui... Uma coisa tá linkando na outra já, né? A gente falando de gerenciamento de estresse, a gente já conseguiu falar dos 3 que a gente falou antes. Que é conexão social, alimentação e movimento. A gente inclui os 3 dentro desse. E isso vai acontecer em todos os pilares. Por isso que são 6 pilares, mas tá tudo interligado. Então é muito difícil a gente falar de forma separada. A gente tem que entender onde que a gente precisa mexer. Mas é impossível mexer em um ponto só. É isso aí. Bom, já falamos sobre alguns, chegamos na metade agora. Espero que você esteja fazendo o seu próprio diagnóstico, né? Entendendo ali como é que tá a sua própria vida, onde é que você tá deixando alguma coisa a desejar. E a pessoa que tá muito ansiosa, cara, o que eu vou pedir? Que clique. Eu também tô ansioso pelo celular. Fazer alguma coisa, clica no like. Assim, meu Deus, tá Se inscreve no canal, né? sininho. É isso, cara. É isso. Passa a ansiedade. Quando já aproveita esse momento, já abre o teu Instagram, o celular ali, já segue lá a Enévia, a Jéssica também. Enévia / estilo de vida. É isso aí. Para ter mais dicas, para poder ajudar. E beleza, então agora assim, quando a gente começa a aprender a gerenciar o estresse, a gente começa já a livrar uns passão do HD, que eu acho que o estresse hoje é o que mais tira a gente do prumo, né, no dia a dia. E aí qual que é o próximo passo, qual que é o próximo pilar que a gente precisa olhar ali para... Beleza. Então agora a gente vai falar aqui de gerenciamento de tóxicos, ou de substâncias nocivas. E esse é o mais legal, eu acho que é o mais legal de todos. Porque todo mundo, quando eu falo, vai olhar e falar assim, eu não vou parar de beber. Cara, calma, nem pedi pra você parar de beber, respira. Essa carapuça serviu, né? É o mais, assim, que aparece. Eu não vou parar de beber. Até porque você falou que conexão social é importante, eu tô com a minha galera fazendo o quê? Eu gosto de um churrasco ali com a minha cervejinha e é isso. Então a ideia aqui também não é de tirar, é da gente fazer um gerenciamento, é de moderação. Então a gente fala em moderação, a gente fala em compensação, que a gente já vai entender um pouquinho, e a gente fala em quantidades, e se for necessário, aí sim em restrição, porque tem pessoas que vai precisar mesmo, não tem o que fazer. Então a pessoa tá lá com o estresse no céu, tá bebendo todos os dias, o fígado dela tá dando tchau. Exatamente. Entende? Então a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas opções. Quando a gente fala de compensação, que é a primeira e que é a que a gente mais vai conseguir colocar em prática, porque a gente não está falando de tirar, mas a gente está falando de colocar. Se você toma um copo de cerveja, você toma também um copo de água. Vamos fazer uma compensação, porque daí você não desidrata tanto. Então, até a gente fez um Reels que a gente vai postar ainda, que a gente traz um desses exemplos de como manter hábitos saudáveis fora da sua rotina. Eu tô de férias. O que eu vou fazer para eu não perder todo o cuidado com a minha saúde? E nas férias, o que normalmente as pessoas fazem? Aumentam a ingestão de álcool. Claro.
Gente, Come mal, Come mal, dorme mal. é isso, mas é isso mesmo. As férias que é pra descansar, na verdade, são lá embaixo. Né? Quer fazer tudo em um mês, 2 semanas que Aí, tiver férias. você estava falando de experiência própria, vou falar da minha experiência própria. Né? Tirei 15 dias de férias, quase não treinei. Era cerveja na janta e vinho, cerveja no almoço e vinho na janta. Entendeu? Comendo tudo que era coisa. E é isso, eu caguei bastante. Andando o dia inteiro. Eu fiquei andando o dia inteiro. Né? Então, mas enfim, é isso. aí você trouxe o movimento. Lembra? Então, uma breve compensação. A gente pode falar o quê? Que todo movimento importa. Talvez ele não tenha tanto impacto quanto uma academia. Ok, mas você não ficou sedentário, parado, só comendo e bebendo. Pelo menos você caminhava. Veja o lado bom das coisas. Não tô vendo. Da alimentação aqui que você falou. O maior problema é que as pessoas fazem da má alimentação uma regra nas férias, né? Tipo, é regra. Eu preciso comer tudo que eu não comi o ano inteiro. E não é essa a ideia. A ideia é, todo mundo vai dar uma exagerada. Quem não vai? Natal, que você vai lá naquela ceia gigante, você vai comer um pouco a mais. E tudo bem, mas daí não quer dizer que você tem que no outro dia comer muito mais, daí no outro muito mais, e todas as suas férias muito mais. Você pode, de novo, equilíbrio e compensação. Então, nossa, eu comi muito ontem, então hoje eu vou dar uma segurada. Vou comer aqui uma fruta, vou passar de noite sem comer a carne, vamos fazer minha noite da carne sem carne hoje. Então, buscar essa compensação. E a questão do álcool aqui é a mesma coisa. Você vai aumentar o teu consumo de álcool. Gente, quase todo mundo faz isso. Quem bebe faz isso. Não adianta. Beleza, mas lembra que tem uma moderação. E lembre que tome água. Porque qual é o maior problema da ressaca? É a desidratação. Então, por que eu não vou hidratar e evitar aquela dor de cabeça, aquele enjoo, aquele negócio que me deixa acabada no outro dia? Então, toma água, compensa. Compensa para você buscar seu equilíbrio. E até porque quando você toma água, você está ativando todo o seu o teu sistema, e aí você faz com que o álcool seja eliminado mais rápido também do seu corpo. Então ele vai ficar menos tempo fazendo aquela ação tóxica dentro dele. Então, a gente vai falar de moderação, mas a gente sabe que vai acontecer, então vamos buscar soluções. É aquilo que eu falei, toda desculpa que você me achar, eu vou achar uma solução para essa desculpa. É isso que eu vou fazer. Mas a gente vai falar tanto dessa moderação do álcool. Nicotina também a gente vai ver bastante, eu já dei o exemplo ali no gerenciamento de estresse, né? Então a gente vai falar de nicotina e a gente vai falar de uma coisa que tá começando a cair mais ali em conversa, que é a questão do medicamento. Então tem pessoas... Gente, tem um medicamento que é básico, que você vai na casa de quase todo mundo tem, que vai ser ou Torcilax ou Dorflex. Sim. Quase todo mundo tem. E tem gente que toma isso todo dia. E nem precisa. Não, mas... Você tá maluco, você tem que tomar um anti-inflamatório todo santo dia. Você tá acabando com o seu estômago. Relaxar, tá? pra dormir, né? Tomar um Torcilax pra dormir. Entendeu? Então, assim, a gente fala disso também, de entender isso. Ou de uma pessoa que ela realmente faz o uso com acompanhamento lá de, sei lá, ela precisa tomar Rivotril pra dormir, que eu acho que é o que o pessoal mais conhece, mas não precisa ser necessariamente o clonazepam, né? Mas ela faz o uso desse medicamento pra dormir. Tudo bem, só que daí a pessoa, ela realmente cria uma dependência tão grande, mas tão grande, que ela acha que não existe vida sem ele. Não tô falando que eu vou chegar pra pessoa e falar, vamos parar de tomar Rivotril, até porque isso não existe. A crise que eu vou criar dentro dessa pessoa é absurda. Mas vamos começar a trabalhar os seus hábitos, para quem sabe a gente conseguir pelo menos diminuir a dosagem desse Rivotril, a gente começar a conversar em um espaçamento, lógico que tudo com acompanhamento do profissional que já atende essa pessoa, mas então a gente começa a trazer muito esse olhar de você não ficar só dependente da medicação. Ou tem pessoas, o que você vê, gente, é muito engraçado trabalhar em farmácia, coisa assim, e o que você vê de pessoas buscando como conseguir medicação sem prescrição, é um que a gente mais vê. Veio aí agora a onda do Zolpidem, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Então, e daí as pessoas, algumas usam como um fim terapêutico mesmo, mas tem pessoas que começaram a usar como um fim de recreação. Porque elas descobriram que se você toma Zolpidem e não dorme, você alucina. E daí teve o caso ali do ator que pulou do hotel e tal, não lembro direito certinho, mas que caiu nas manchetes e tudo. Então, assim, ele começou a utilizar como fim terapêutico. Ele não usava como recreativo, mas olha o dano que causou. Então, a gente entender que nós precisamos fazer esse controle, esse gerenciamento de tóxico e, principalmente, como fazer isso é importante. Tá?
Então, esse olhar, acho que é muito para esse lado. A gente entender se esse tóxico está vinculado com algum hábito. Por exemplo, tem pessoas que toda vez que ela senta naquela poltrona, ela tem que fumar um cigarro e tomar uma xícara de café. Como que a gente vai resolver isso? Porque toda vez que ela vê a poltrona, ela vai querer fazer isso. E daí a gente vai falar aqui de Se torna mecânico, né? Isso. Eu não consigo fazer se Ela não vincula. passar por esse processo. Ela vincula, a gente traz isso em pistas. Tem um caso que eu vi em um artigo científico também, que a pessoa ela fazia uso de droga ilícita, e toda vez que ela passava na faixa de pedestre, ela via a carreira da droga e ela tinha vontade de usar, porque era pista. Então, a gente entender isso, pra gente entender onde que a gente vai mexer, é muito importante, porque daí a pessoa vai conseguir realmente pensar em trabalhar e largar esse vício, ou diminuindo aos poucos, mas entender como trabalhar. Então, esse é o ponto. Legal. E não só de listo, né? A gente fala de listo também, por exemplo, que a gente começou a falar. Tá. Eu acho que os que no dia a dia, né, para a grande maioria, os que são mais nocivos são esses de boa, né? Mas é uma cervejinha, um vinho, um cigarro, Exatamente. alguma coisa, uma medicação leve, né, que a gente utiliza. Ainda mais a gente está falando do pessoal da saúde, né? Sim. Que consegue só. Acesso. Ele mesmo prescreve ali e já vai, né? Tá, legal. E o que mais que a gente E o último, né? O último pilar agora. Olha, vocês estão contando. Claro, contar aqui a coisa, né? Senão... Então, vamos só retomar. A gente falou aqui de alimentação, a gente falou de movimento, a gente falou de conexão social, a gente falou de gerenciamento de estresse, nós falamos do álcool, e aí nós vamos ter mais um pilar aqui. Então, a gente vai falar de transcendência. Esse seria o 7º pilar que eu não quero trazer porque eu não trabalho com ele. Eu deixo essa questão de transcendência muito a critério da pessoa, tá? E o nosso 6º pilar, que é o sono. Que aí também todo mundo vai falar, Jéssica, eu tô estressada, como que eu vou dormir? Me deixa. Me deixa que eu durmo, eu fico pensando, montando todo o meu próximo dia, lembrando tudo que aconteceu no dia de hoje, pensando tudo que deu errado, tudo que eu podia fazer diferente, e aí a pessoa não dorme. Aí o que a pessoa faz? Ela liga a TV pra ela se distrair. Vou ligar a televisão, assistir um seriado. Aí o que ela faz? Ela liga lá num seriado de, sei lá, bombeiro, a casa pegando fogo, e ela vai ficar tranquila pra dormir desse jeito. Né? Só, tipo, você tá no escuro, é só a TV, assim, aquela iluminação total. Isso, né? Então o nosso cérebro agradece bastante. Mas enfim, quando a gente fala aqui do sono, é legal porque as pessoas normalmente... Aliás, vou perguntar pra vocês, por que a gente dorme? Porque a gente Para dorme, repor as energias. porque esgotou a energia, já precisa recuperar. Todo mundo responde isso, Para tá? equilibrar. Todo mundo responde isso. Eu durmo porque é bom, cara, porque eu gosto muito de dormir, então é um prazer, um dos prazeres da vida é dormir. Dormir me faz bem. Mas todo mundo responde que dorme porque precisa descansar ou recuperar energia ou qualquer coisa assim. Sim, o sono é uma coisa passiva, ok, mas ele não é só passivo. Gente, sono também é ativo. Vou dar um exemplo aqui trazendo para a área da saúde, já que a gente está falando com esse pessoal. Por que a gente indica medicamentos para colesterol a pessoa tem que tomar antes de dormir ou à noite? Porque a maior produção de colesterol é à noite, é durante a noite, é enquanto você dorme. A gente vai ter todo um ciclo circadiano, falando de cortisol, pensando na noite, pensando no sono. Então o sono, sim, ele é para descanso, mas ele não é só para isso. A gente tem um monte de produção ali, ou o metabolismo de coisas que são essenciais para a nossa vida. Então, o sono é importante, mas não só para descanso. Lógico que para descanso também, né? A gente precisa recarregar energia, ok? Mas a gente precisa também regular os níveis de tudo que tem no nosso corpo. E isso acontece durante o dia inteiro e também durante o sono. Então, o sono, ele deixa de ser só uma coisa passiva e ele vira uma coisa ativa também, para que a gente possa funcionar e trabalhar. Muitas pessoas falam, não, para mim 4 horas é suficiente. Eu tô bem, eu dormi 4 horas, tá ótimo. Cara, não tá. Você acha que tá. Porque você acha que tudo bem. Você acordou, você aprendeu que se você acorda e toma um banho gelado, você desperta. E aí você segue o seu dia. Mas eu te garanto que se você mudar de 4 horas para 7, por exemplo, o seu dia vai começar a ser mais produtivo depois de um tempo. Só que você não percebe isso, porque você está acostumado a dormir 4 horas, tomar um banho gelado e seguir seu dia. A gente fala assim, não, porque recarregou energia, né? Que a gente tava falando aqui, dormir pouco, beleza. Só que não é só a energia, né? A parte mental, tem tudo. Até porque a energia é uma composição de tudo que está acontecendo no corpo, né? Perfeito.
E tem muitas pessoas que às vezes deitam e ficam rolando na cama, ou que quando acorda a primeira coisa que pensa, eu quero dormir mais, pelo amor do Senhor, porque esse despertador tá tocando. Ou que coloca 30 mil sonecas no despertador porque quer dormir muito, muito, muito mais, às vezes até acaba perdendo a hora. Então, quando a gente começa a regular o sono, a fazer uma higiene do sono, isso com o tempo vai parando de acontecer. E aí você entende que dormir realmente é qualidade de vida. Lógico que não é tão simples de mudar, mas como eu falei para vocês, quando a gente fala aqui em mudança de hábito, a gente entende como fazer através da ciência comportamental. Então, quando a gente fala de higiene de sono, eu vou chegar lá para uma pessoa e falar, 1 hora antes de dormir, você não pode mais mexer em tela. Ela vai falar, viu, eu trabalho até às 11, eu desligo o meu computador, tomo um banho e durmo, não tem como eu ficar 1 hora antes. Beleza, então vamos fazer uma gestão de tempo? Vamos entender como que a gente pode trabalhar isso? Eu não consigo dormir sem a televisão. Tem uma paciente que me falou isso essa semana. Ela falou, Jéssica, eu não consigo, eu preciso da televisão. Falei, tudo bem, então eu não quero que você pare de dormir. Vamos segurar a televisão por um tempo, mas vamos incluir mais alguma coisa, mais algum hábito aí? Vamos incluir um livro? Vamos colocar um livro. Substitui bem, né? Isso. Mas eu não sou muito fã de livro. Tá, tudo bem, então vamos incluir um livro que você lê uma frase por dia. Gente, quem que não consegue ler uma frase? Uma frase. Eu tô pedindo pra você ler um parágrafo, é uma frase. Porque você vai começar a ler uma frase e vai chegar uma hora que isso vai virar um hábito. Quando virar um hábito, você coloca 2, depois você coloca um parágrafo, lê uma página. Eu comecei assim, faz muito tempo, porque eu gosto muito de ler. Mas antes eu não gostava de ler, até que um dia me deram um livro que eu comecei a ler de pouquinho, de repente eu estava apaixonada pelo negócio, eu comecei a ler livros em 2 dias nas férias, assim, quando eu queria, porque eu gostava muito. Então, a gente aprender que hábitos nem sempre é aquela coisa que você é apaixonada, mas você consegue. Vou dar um exemplo aqui, quando você acorda, você não escova os dentes? Você gosta de escovar os dentes? Quem que pensa, nossa, eu gosto ou eu não gosto de escovar os dentes? Mas você faz. Por quê? Porque é um hábito. Preciso. É um hábito. A leitura é a mesma coisa. E quando a gente fala de leitura, que aqui a gente vai falar de higiene de sono, a gente vai falar de gerenciamento de estresse também, o livro é muito importante para isso, a gente vai falar do quê? De prevenção de várias doenças. Várias doenças crônicas e várias doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente fala lá de Alzheimer, a gente pode retardar o aparecimento do Alzheimer fazendo leitura. Será que eu não vou querer ler, gente? Será que não vale a pena? Né? Se querer ler, não vai adiantar. Você aprende, mas você aprende. Tudo você aprende. E tem uma coisa que eu já escutei, para ver se existe interessado, assim, ele falou assim, não é bom ler livros técnicos ou de treinamentos, uma coisa assim, antes de dormir, porque isso estimula outra cabeça, fica pensando. Perfeito. Fato ou mito? Fato, com certeza. Gostou dessa pergunta? Gostei, eu gravei no curso essa semana, de mitos ou verdade. Essa é seu like. Mas... Eu tô pedindo um shot. Tem que pedir, tá certo? O episódio tá bom, né? Tem que pedir. Tá valendo a pena, a gente tá merecendo, vai. Mas é verdade, é fato, tá? Não estou falando que você não pode ler coisas técnicas, lógico que pode. Mas, gente, antes de dormir, é pra você começar a desligar. Não é pra você ficar lembrando, não é pra você ficar aprendendo, não é pra você ficar ativando esse campo do seu cérebro, do seu encéfalo. Então, a gente vai dar uma segurada. Lê uma coisa que você não precisa super prestar atenção, que você não precisa super raciocinar, entendeu? Você só vai estimular. E mesmo você lendo coisas que não são técnicas, você tá aprendendo. Uhum. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que falam, eu não vou perder meu tempo lendo uma coisa que não vai agregar na minha vida. Mas você tá aprendendo palavras novas, você tá aprendendo um ritmo de leitura diferente, você tá aprendendo várias coisas, você tá trabalhando seu cérebro. Só que você tá trabalhando ele e deixando ele descansar também. É meio que um descanso ativo que a gente fala, sabe? Então, é verdade, é melhor evitar. Normalmente, o que eu tenho? Eu tenho 2 livros comigo. Um que não tenha nada a ver com o que eu trabalho e um que tenha tudo a ver com o que eu trabalho. Eu sempre vou estar nessa isso é bom também, pegada. Para estimular você ficar memória, essa parte assim, de estava lendo isso aqui, voltei, daí... Você vai criar essa conexão. Porque isso eu já vi também, que se você pega um livro, sabe, e fica, lê o livro, tem 2 livros, eu vou primeiro ler esse, depois aquele, mesclar as coisas é bom exatamente para estimular isso, né? Você
teu cérebro grava aquilo de um livro, daí tem que gravar outro, daí tem que recuperar a memória daquilo primeiro, né? Perfeito. E você vai trabalhando toda a sua parte de raciocínio lógico. Você tem que prestar atenção num livro, você tem que prestar atenção no outro, e você tem que saber separar os dois. Lógico que você não vai ler 2 livros parecidos, né? Senão... Que daí também não vamos exigir tanto, daí você vai causar estresse. A gente tá falando de gerenciamento de estresse, não de causar mais estresse. Mas a leitura aqui é algo super importante, algo que faz muito sentido a gente colocar em higiene de sono e falar em trocas inteligentes, que eu acho que vocês já perceberam que eu vou falando muito disso, de trocas inteligentes. Porque quando a gente fala em hábito, e muito da medicina do estilo de vida, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam, você vai no médico e ele te dá um diagnóstico ali de qualquer coisa, sei lá, vamos trazer a diabetes, vamos mudar, eu já falei da diabetes, vamos falar da hipertensão, pressão arterial alta. E o que ele vai falar pra você? Você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que diminuir o sal, você tem que fazer atividade física. É isso que ele vai falar, normalmente, tá? E daí o que acontece? Ele tá falando de você tirar muita coisa. Então você tem que tirar muita coisa da sua vida. E é difícil tirar. Então por que ao invés de tirar, a gente não inclui pro que a gente está incluindo, roubar espaço e daí acabar tirando de forma automática? Então é um pouco dessa ideia. Quando a gente fala de alimentação, ontem mesmo eu coloquei um post falando de se você é acostumado a comer 3 pães de queijo no seu café da manhã, vamos comer 2 pães de queijo e uma fruta? Eu não tô tirando. Equilibra tudo. É isso, eu não tô tirando uma coisa, só tô roubando espaço. Essa é a ideia, do roubar espaço. É assim que a gente vai trabalhar. Porque daí quando o hábito saudável ele rouba espaço, chega uma hora que não tem mais espaço para aquele hábito ruim. Entende? Sim. Então é mais ou menos o nosso pensamento aqui. De incluir coisas boas para automaticamente as coisas não tão boas e nos saírem bom. Substitui um mau hábito. Isso. Troca inteligente. Isso aí. Porque algumas vezes, dependendo do hábito, o bom hábito ele é mais difícil, né? Com certeza. De você conseguir fazer ali, com certeza. Como grande parte das coisas da vida, né? O que é o certo normalmente é mais difícil da gente seguir. Com toda certeza. Mas depois que você adquire esse hábito, o bem que você faz, toda a parte de saúde, disposição, tudo mais, você pensa, não, beleza, é mais difícil, mas vale a pena. Então... que sabe qual é o problema aqui também? A gente vive em uma sociedade muito imediatista hoje. E quanto mais novas gerações aparecem, mais imediatista a gente fica. Acho que é tudo pra ontem. E quando a gente fala em incluir hábitos saudáveis, talvez você não perceba isso agora, mas você vai perceber daqui a um tempo. E será que você tem paciência para esperar esse tempo para você perceber que ele te fez bem? Esse é o ponto aqui. Que nem quando a gente fala de prevenção de doenças. As pessoas às vezes vão parar para pensar o quê? Ao invés de prevenir, se eu tiver, eu resolvo. Mas, cara, é tão melhor não ter. Sim. Né? Só que você está fazendo o hábito e você não está percebendo que você está prevenindo a doença. Até porque você está toda hora pensando, nossa, eu vou comer uma fruta porque eu estou prevenindo a pressão arterial. Não, você só come. E o que é mais gostoso? É comer um chocolate ou uma fruta? Então, sempre um hábito bom é mais difícil, mas vale a pena. Com certeza. Legal. Eu acho que assim, até agora, se você estava só ouvindo e tudo mais, você não fez essa autoanálise, faça. Eu enquanto a gente estava falando aqui, eu estava fazendo isso. Eu estava olhando e eu, tá. Eu acho que todo sono já sabia pra gente. Né? Essa foi uma indireta pra mim. Vou ficar quietinho aqui, nem vou emitir muito minha opinião, porque eu vou ficar na boa aqui, né? Mas acho que muito legal, a gente tem, por mim, tá super claro, assim, nessa parte aqui, realmente faz muito sentido, mas acho que é importante, não é só hora do jabá aqui, pessoal. Então, é importante a gente cuidar disso e ter esse acompanhamento, né? Mais uma vez, a gente falou aqui, esse episódio de saúde para quem cuida da saúde, né? Então, e às vezes a gente não consegue, por mais que a gente saiba que precisa de ajuda para cuidar ali, né? Por isso que eu acho que é importante. Então, se você quiser falar um pouquinho desse trabalho que você faz ali de acompanhamento, de mentoria, explica um pouquinho como é que funciona. Legal. Então, na verdade, o que acontece, tá? Quando você vem aqui na nossa primeira consulta, vamos chamar ela dessa forma, mas o acompanhamento ele já começa antes da consulta, porque eu vou te enviar um formulário onde você vai me contar todo o seu histórico, toda a sua rotina, se você usa medicamentos, se você tem já alguma doença pré-existente, tudo, se tem histórico na família, para eu entender um pouquinho.
chegamos na consulta, agora nós vamos entender, não tão pouquinho assim, vamos entender melhor, profundo, ver o que faz sentido e principalmente entender como que estão esses pilares na sua vida. Então, a gente tem ali ferramentas para isso, para eu entender o que está te fazendo mal, ou o que está te incomodando e por quê, e você mesmo vai trazendo as suas notas, tá? Então, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, a gente traz um pouquinho a ideia do horizontal. Quando a gente fala de profissional da saúde, a gente fala muito do vertical. Então, o profissional da saúde dá a ordem e a orientação, o paciente segue. Normalmente é isso que acontece. Quando a gente fala de medicina do estilo de vida, a gente traz um pouquinho para o horizontal. E aí a gente começa a decidir juntos. Então, eu não vou te impor nada. Lógico que com o meu conhecimento eu vou te trazer as orientações, isso. Mas a gente sempre decide juntos. Tanto que nessa primeira consulta você vai me trazer qual é o seu objetivo. Porque você pode estar me procurando para emagrecer, porque você tem dificuldade para emagrecer. E tá tudo bem, a gente vai ajudar e alcançar o seu objetivo. Mas isso não quer dizer que eu não vou olhar para todo o envolto e entender por que é importante você emagrecer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois disso, a gente começa a falar aqui em planos de acompanhamento. Então, não é uma consulta e tchau. Resolvi seu problema. Porque é impossível. Até porque a gente fala em mudanças sustentáveis. Hábitos, tudo mais. Isso, exatamente. Então, nós montamos aqui planos de acompanhamento, consulta, retorno. A gente faz retorno online, depois a gente faz presencial, a gente faz acompanhamento de exames, de métricas, enfim. A gente vai trazer várias ferramentas para isso, mas a gente sempre vai falar em planos de acompanhamento, para que realmente seja efetivo, para que você consiga alcançar aquele objetivo. A gente conversou um pouquinho de ciência comportamental, não tem como eu falar em um dia tudo que você tem que fazer, você fazer. É impossível, você não vai conseguir. Então, aqui a gente fala muito de apoio e suporte. Meus pacientes têm o meu telefone. Quando eles estão com dificuldade de fazer alguma coisa, eles entram em contato comigo, mesmo que falte 20 dias para a gente ter a nossa nova consulta. Eles têm essa liberdade de entrar em contato comigo. Eu tenho paciente que eu já dei livro, porque eu falei, eu quero que você comece a ler. Então, vamos entender aqui o que você gosta. Incentivar teu hábito. Isso, o que você gosta? Eu gosto disso, mas eu não gosto de ler. Não, pergunta que você gosta, não pergunta se você gosta de ler. E ele vai me trazer que ele gosta de tal coisa, eu tô com um livro na minha bolsa para entregar para minha paciente, porque eu quero que ela comece a ler. Então, é muito isso de o seu objetivo vira o meu objetivo. E nós vamos juntos entender como colocar isso em prática. Por isso do plano de acompanhamento. E por isso de mudanças pequenas para que sejam sustentáveis. Que foi o exemplo que eu dei do pão de queijo. Eu não vou tirar seus 3 pães de queijo. Eu vou tirar um pão de queijo e colocar uma fruta no lugar. Então, é sempre nessa questão. Eu não vou pegar uma pessoa super sedentária e pedir para ela começar a correr 5 km todos os dias. Sim. Até porque ela vai fugir de mim e nunca mais vai voltar. Não é a ideia. Ou vai gerar outros problemas físicos, né? Exatamente. Se ela tiver com sobrepeso, eu posso acabar com o joelho dessa pessoa. Então, assim, são mudanças pequenas, mas que a pessoa consegue transformar isso em realidade. Porque, normalmente, vou passar para uma pessoa um cardápio. Eu não trabalho com cardápio. Por quê? Porque, às vezes, é tão difícil para a pessoa sustentar aquele cardápio. Então, eu vou trabalhar com essas trocas realmente inteligentes. De se a pessoa me falar, olha, eu não... Sei lá, vou pegar o exemplo aqui para uma paciente. Falei, o que você janta? Ela falou, então, a gente não janta, a gente faz um super café no final do dia. E o que tem nesse café? Nossa, nesse café tem pão de queijo, bolo, brigadeiro. Falei, isso é a sua janta todo dia? Dela, sim. Eu falei, e você acha que isso é bom? Tipo, você acha que tá te fazendo bem? Dela, acho que não. Eu falei, então vamos tentar uma vez por semana fazer diferente? E ela tá fazendo, e ela me manda foto, assim, sabe? Que dela se empolga, dela, Jé, tô tentando. E meus pacientes é tudo Jé e Jéssica. Ponto, a gente é amigos. E daí me manda foto, olha, hoje tô comendo verdura. Aí esses tempos ela foi jogar vôlei de areia. Ela, olha, Jé, tô fazendo atividade que a gente combinou, porque ela não gosta de academia. Então, cara, se você não gosta de academia, você não precisa fazer academia. Eu não vou te obrigar a fazer academia. Vamos achar uma coisa que você gosta. Eu vou falar pra você comer fruta, eu vou falar que tem que ser morango, porque eu sei que morango é anti-inflamatório e ajuda a queimar gordura. Sim, ele é anti-inflamatório e ele ajuda a queimar gordura. Mas se você não gosta, não adianta. Não adianta eu te falar pra comer morango. Por isso que a gente tira esse vertical e a gente traz pro horizontal. Porque daí eu consigo, através dessa ciência comportamental, fazer com que você realmente coloque em prática o que a gente combinou. E até porque é você que decidiu, não fui eu. Então, se você decidiu, é mais fácil do que se eu decidir por você. Sim. Eu só te ajudo a fazer as escolhas saudáveis. Olhar por outro
por outras coisas. Ver que não é tão difícil assim, relembrar a pessoa. Acho que é mais isso que a gente está fazendo aqui, né, cara? Porque E pegar esses pontos. Todo mundo sabe, mas tem que ser dito. Exatamente. Óbvio, precisa ser dito. E acompanhado, né? É isso aí. Maravilha, olha, gente, se você não deu um like ainda, agora é a sua hora. Agora é a hora. Agora é a hora, Bora. porque agora a gente vai para uma parte muito boa que eu gosto bastante aqui, né? Que é realmente fazer entender assim, né, como é que foi isso. Primeiramente, agradecer muito, porque eu acho que foi uma parte de uma aula. Pelo menos, eu já imaginei que eu ia dar uma mexida na cabeça aqui em algumas coisas. Espero que tenha mexido na sua também, né? Mas para a gente fazer isso, e assim, a gente sempre gosta de terminar aqui o nosso podcast, o nosso episódio, pedindo para cada um trazer aqui uma frase, um pensamento, uma coisa que você normalmente fala para as pessoas, para os seus alunos, para os seus pacientes, enfim, o que você gostaria de deixar como um recado final para quem está ouvindo a gente até agora? Perfeito. Eu tenho a minha frase, meus alunos com certeza conhecem, que é que eu amo impactar vidas e eu amo deixar a minha vida ser impactada por outras vidas. Isso para mim faz muito sentido. Eu ensinar, mas eu também aprender. Esses dois lados, sabe? Ter uma via dupla. Uhum. De não Troca. ser isso, não ser só eu ensinando, porque, cara, eu tenho tanta coisa para aprender, porque eu vou só ensinar e deixar de aprender. E eu acho que isso eu consigo vincular com a nossa conversa hoje. Eu consigo entender que, por exemplo, por que eu estou fazendo bem para a saúde do meu paciente e eu não estou fazendo para mim? Né? Por que eu estou cuidando dele e não estou cuidando de mim? Por que eu estou falando para ele o que ele tem que fazer, mas eu não estou fazendo o que eu estou falando que tem que fazer? Eu estou sendo contraditório. Então, eu trago muito isso para minha vida, de eu impactar vidas, mas eu deixar a minha vida também ser impactada. E acho que isso me traz evolução e deixa eu viver a minha paixão e o meu propósito, que eu trouxe lá no começo, que é essa questão de desenvolvimento. Dos meus cachorros também. Mas de desenvolvimento, eu gosto muito disso. Não só para os outros, mas para mim também. Maravilha, show de bola. E aí, Rogério? Vou pegar uma frase aqui de Bom paciente. Wagner Gouveia. Seu estilo de vida define a qualidade de vida que você leva e qual estilo terá para viver. Perfeito. Achei isso interessante aqui, porque às vezes a gente só toca a vida. Uhum. Automático. Piloto automático. Piloto automático. Amanhã tem que... isso, toma banho, toma café. Uhum. Às vezes não toma café, passa por essa parte, porque às vezes me atrasa um pouquinho, né? Quem nunca? E aí você vai, entra no trabalho e é aquela ciclo que no final do dia você está esgotado, você tenta dormir, daí não consegue dormir, porque você tem mais ou menos. Então, esse estilo de vida, rotina, né? E cuidado ter às vezes alguém acompanhando para dizer o óbvio ali para você, tipo, a gente tem lá na empresa, quantos copos você já tomou hoje aí, como é que tá a garrafa? Sabe? Tipo, a gente se cobra um do outro, porque às vezes você tá tão concentrado fazendo as coisas. Olha, uma conexão social é importante. É isso aí. Até fazendo um parênteses rápido aqui, você falou da água, né? Você falou da garrafa de 2 litros. Isso é uma coisa que também a gente tem que mudar. Né? Lá na empresa, a gente foi no mercado, eu achei uma garrafa de 5 litros. E eu falei, a gente tem que matar essa garrafa. A gente chega de manhã, enche aquele mini galão, pode, tem que matar essa garrafa até o final do dia. Mas a gente tá deixando de pegar água, né? Depende. Não é assunto para hoje, mas eu trago para você depois. A gente tem diferentes tipos de garrafas, diferentes tamanhos, que são adequadas a cada momento do seu dia. Então você pode usar garrafa grande, mas depende de onde. Sim, então, precisa adequar. Mas eu tenho que fazer uma consultoria. Vamos pegar aqui, uma garrafa serve para nós. Legal. E assim, para mim, eu gosto sempre de fazer um resumo, assim, né, pontos chaves. Para mim tem 2 coisas. A primeira, acho que falou lá atrás, né, de te olhar, acho que você falou também. Eu gosto muito da frase do avião lá, né, da segurança. Primeiro, coloque a máscara em você e depois nos outros, né, em caso de emergência. Então, assim, a gente está falando para profissionais da saúde. Então, primeiro, coloque a máscara em você, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar, cuide dos seus hábitos para poder estimular e continuar mudando hábitos e cuidando da saúde dos seus pacientes. Vai ser até mais fácil ele falar para os pacientes dele, né, se ele já tem uma rotina dessa. Né? Claro. Se torna natural. Né? Gente, vou deixar um livro aqui, Viva a Sua Cura, de um cardiologista. Fica a minha indicação. É muito bom. E é o cardiologista contando que ele não cuidava da saúde dele, cuidava só dos outros. Ele era um péssimo exemplo para os pacientes dele. Até ele entender isso e ele começar a viver a própria cura e resolver, enfim, ele parou de tomar remédio e tudo mais. Sim. Mas fica a dica ali da indicação, vale muito a E acho que pena. tem muito isso, né? A gente tem que. A gente precisa ser o que a gente vende, né?
Então não adianta nada querer vender saúde se eu não tenho saúde. Perfeito. A gente trabalha muito com odontologia aqui, a gente vai aqui, vários congressos de odontologia, tá cheio de gente fumando, não tem nada contra quem fuma, beleza, né? Mas é meio que uma contradição, né? Tipo, o cara tá vendendo saúde bucal e tá... Mas enfim, coisas aí pra gente analisar e pensar. Né? Reflexões. Então, reflexões. Polêmica, nada contra, tudo bem. Né? Inclusive, semana eu tô indo lá pro congresso, consigo ver essa cena de volta. Mas enfim, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que, se eu puder resumir em uma palavra aqui, é equilíbrio. Né? É a gente ter isso, não é abrir mão, não é sofrer, é ter equilíbrio, é saber o que é bom, o que a gente gosta, o que faz bem, e trocar os hábitos, como você falou. Então, assim, sempre a balança, olhar para ela e entender, beleza, eu preciso disso aqui, tem que abrir mão disso para conseguir aquilo, mas não preciso também jogar lá em cima, e aí isso também vai tornar as coisas mais fáceis, mais agradáveis. E até viáveis. Também. Até viável. Para a gente poder fazer ali, né, o que não... O nosso cérebro, ele sempre está buscando ali menos dor, mais prazer. Sim. Então, se a gente consegue trazer uma saúde que não seja uma coisa tão dolorosa, que traga um tipo de prazer, um resultado, com certeza vai ficar mais fácil da gente mudar esses hábitos e tudo mais. É isso, né? E por fim, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Todo mundo que vem aqui ganha um presentinho, então... Iba, adoro presente, gente. Então, uma lembrança aí, agradecer. Ai, que bom, porque eu tava falando que eu amei a caneca. Eu ia pedir uma, inclusive, nem precisei pedir, olha só. Adorei, gente. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença, por tudo que a gente comentou aqui, foi muito legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Rogério. Obrigado a você que está acompanhando a gente aí nesse episódio, que está até agora. Obrigado pela sua audiência. Na semana que vem a gente já tem um outro episódio muito legal também que vai sair aí. Se você gostou, última chance, deixa seu like, deixa o vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, Se inscreve, toda semana tem vídeo novo no canal. morra. Para de perder tempo. Pois vai aí, se inscreve no canal. Graça. Se você gostou, encaminha. Eu tenho certeza que você tem assim, ó, pelo menos umas 5 ou 10 pessoas que você escutou isso aqui e falou: é a cara do fulano, Eu é tenho a cara certeza da também. fulana. Encaminha, que vai mudar a vida da pessoa, tenho certeza. Né? É isso. É isso. Então, obrigado, Jéssica. Obrigado, Rogério. Gente, fiquem com Deus. Amém. Amém. Até o próximo. Até a semana que vem. Eu sou o Lucas. Eu sou o Rogério. E a gente se vê na semana que vem no próximo episódio. Assim, Valeu. tchau.